graça. Irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, se você trouxe, ou ligue no dispositivo que você trouxe. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Gostaria de compartilhar com você nessa noite uma passagem que fala sobre o fundamento da nossa fé, o que dá sentido à nossa fé, o que renova a nossa fé, a verdade que é anunciada nesse texto e que nos faz caminhar nesse mundo tendo um sentido para a vida. Marcos capítulo 16, versículos 1 até o versículo de número 7. Assim está escrito na palavra do Senhor. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Quem pode dizer amém por essa palavra? O texto nos fala sobre o fundamento da nossa fé, e o apóstolo Paulo diz que se nós não crermos nessa verdade, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. O que dá sentido a tudo que nós fazemos, o que dá sentido a tudo o que nós cremos, é a certeza de que Cristo ressuscitou e está sentado à direita de Deus, o Pai, que um dia Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja gloriosa, da qual eu e você, da qual nós fazemos parte. Alguém para dar glória a Deus por isso? Essa verdade, ela é fundamental para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Ou seja, o que o texto nos diz, que Jesus vive e que Ele reina eternamente. A passagem lida nos leva às primeiras horas daquele dia, quando mulheres humildes, crentes, fiéis ao Senhor, porém feridas pela dor dos últimos acontecimentos, pela dor dos últimos momentos que viveram, caminharam rumo ao túmulo de Jesus. Era um dia marcado por dor, era um dia marcado por uma certa frustração, por uma expectativa frustrada. Era um dia marcado por choro, por incertezas, por dúvidas. Por que não dizer que, de certa forma, era uma caminhada, um dia marcada por uma certa escuridão na alma. Elas não vão a caminho do sepulcro, e o texto deixa isso muito claro para nós, que elas não vão na esperança e na expectativa de encontrarem um milagre. Elas vão perguntando para elas mesmas: quem removerá a pedra? Ou seja, elas vão a caminho do sepulcro com um objetivo: entrar naquele lugar e colocar sobre o corpo, ungir o corpo com especiarias. Então, na mente delas, elas encontrariam Jesus morto. Elas não vão esperando um milagre. O relato deste momento na vida dessas mulheres pode sim se assemelhar a talvez uma parte da história da nossa vida.
Quantos de nós já não caminhamos exatamente assim em algum momento da vida? Quem sabe hoje, talvez seja esse o momento da sua história. Gente ferida, gente preocupada com os anseios da vida, com as inquietações, gente que crê, é bom que se ressalte isso, gente que tem fé, porém, por causa das circunstâncias que está vivendo, por causa de algum diagnóstico médico, de algum laudo, de alguma notícia, de alguma informação que chegou, gente que passa a olhar mais para o tamanho e o peso da pedra, do obstáculo, do que para a promessa que foi feita de que a bênção chegaria. E nós estamos aqui numa quinta da vitória, porque acreditamos, alguém para dar glória a Deus por isso, que ainda que as notícias sejam difíceis, ainda que os obstáculos sejam grandes, ainda que a pedra seja grande, todavia, aquele a quem nós entregamos a nossa vida é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Elas vão perguntando: quem vai remover a pedra? Porém, o texto nos surpreende, porque também surpreende aquelas mulheres. Quando elas chegam, Deus já tinha agido antes delas chegarem. Irmãos, hoje, a palavra de Deus quer reorientar o nosso olhar. Hoje, a palavra de Deus quer nos fazer observar o Cristo ressuscitado, que vai reacender a chama da esperança no nosso coração. Hoje, o Rei que é eterno, que é imortal, aquele que está sentado no trono, quer nos mostrar que nenhuma pedra é grande demais para Ele. Ele tem todo o poder e a última palavra ainda vem dEle. Portanto, nesta noite eu quero convidar você para manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar nesse texto e tentar encontrar algumas lições para a nossa vida e aplicá-las no nosso dia a dia. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar com você é que a ressurreição nos ensina a olhar para além dos obstáculos. Isso é o que nos ensina os versículos de 1 ao versículo de número 3. Essas mulheres estão andando, e enquanto elas andam, elas vão conversando entre si, tendo uma dúvida em comum. Existe uma pedra, e essa pedra nós não temos força para movê-la. Quem vai remover a pedra da entrada do túmulo? A dor que elas estavam vivendo, ou a dor que elas sofreram nos últimos dias, mudou a forma como elas estavam olhando a realidade. Irmãos, eu gostaria de fazer você entrar dentro desse texto. Nós não estamos falando de mulheres que ouviram falar de Jesus. Nós não estamos falando de pessoas de segunda ou de terceira ou de quarta geração que ouviram uma história sobre Jesus e que agora estão passando um momento difícil na vida. Não, nós estamos falando de mulheres que andaram com Jesus, que viram Jesus curar paralíticos, que viram Jesus restaurar vista aos cegos, que viram Jesus fazer o braço ressequido, a mão ressequida voltar ao normal. Nós estamos falando de mulheres que viram Jesus ressuscitando pessoas, estamos falando de mulheres que viram Jesus multiplicar pães e peixes, alimentar uma grande multidão. Ou seja, nós estamos falando de mulheres que viram milagres, mas que por causa dos últimos acontecimentos
o olhar delas foi tirado daquilo que é o poder de Deus para a realidade que se apresenta na vida delas. Esse é o drama da alma humana, esse é o drama de talvez muitos de nós. Às vezes a gente não perde a fé, às vezes a gente perde o foco por causa das informações e das notícias que vêm sobre nós. Às vezes a gente não deixa de crer em Deus, mas a gente passa a valorizar bem mais as dificuldades do que as promessas que Deus nos fez através dos seus santos servos ou através da sua palavra. E a gente passa a valorizar bem mais os obstáculos, as pedras, do que a palavra que alimenta a nossa fé. E a gente passa a andar como essas mulheres, perguntando entre nós: quem vai restaurar meu casamento? Quem pode tocar o coração daquele homem? Quem pode livrar o meu filho das drogas? Quem pode trazer a minha filha de volta para dentro de casa e para o caminho do Senhor? Quem pode abrir aquela porta? Quem vai remover essa pedra? Mas eu quero lembrar você do que eu já disse e daquilo que o texto nos ensina. Ao chegarem naquele lugar, elas observaram que a pedra já tinha sido removida. O problema que elas alimentavam no coração delas, enquanto elas caminhavam em direção ao túmulo, o Senhor já tinha resolvido. Ei, Adevec, em nome de Jesus, não valorize mais os obstáculos do que o poder de Deus. Não valorize mais as dificuldades da vida do que o poder de Jesus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. A mensagem desse texto é poderosa. O que te preocupa não surpreende Deus. O que te assusta não limita o poder de Deus. A pedra que te impede, Ele remove antes de você chegar. A fé não ignora as pedras a serem removidas no caminho, mas ela confia que Deus chegará antes de nós. Eu não quero olhar para os problemas. Eu não quero valorizar mais os problemas do que a minha certeza de que Deus está indo à frente, lutando as minhas batalhas. Uma canção muito bonita, né? Deus vai à frente, abrindo caminho. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Você caminha e Ele vai à frente de você. Que a presença dEle vá à sua frente. Que a presença dEle esteja ao seu redor, para que você nunca se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que a presença dEle esteja à sua retaguarda, para te guardar e para te proteger. Que o favor de Deus seja sobre você. Segunda lição que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. A primeira, que a ressurreição nos faz olhar para além dos obstáculos. A segunda, que a ressurreição desperta a esperança. Eu gostaria que você observasse os versículos 4, 5 e 6. Quando, porém, foram verificar,
viram que a pedra, que era muito grande, eu amo a palavra de Deus por causa dos detalhes dela. O Senhor faz questão de destacar que a pedra era muito grande, porque existem lutas que nós enfrentamos, que a gente olha e a gente reconhece que nós somos pequenos diante daquilo. Existem adversários que são muito maiores, muito mais habilidosos, muito mais fortes do que nós. Mas nós precisamos nos lembrar que o nosso Deus luta as nossas batalhas. Vou continuar a leitura. A pedra que era muito grande havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, sentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo. Não tenham medo. Ele disse: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam o lugar onde o haviam colocado. Veja, meus irmãos, depois de lidarem com a surpresa da pedra removida, aquelas mulheres entram e veem algo ainda mais extraordinário. Elas olham e ali dentro o corpo já não estava mais, e elas encontram um jovem. Marcos descreve como sendo um jovem vestido de branco. Mateus vai descrever como sendo um anjo. O que eu quero que é importante que a gente entenda é que esse ser que conversa e responde elas, traz uma resposta do céu para elas. Elas estão atravessando um problema aqui na terra, elas estão atravessando uma enorme dificuldade, mas o céu envia uma resposta na terra. E a mensagem da ressurreição sempre começa acalmando o nosso coração. Antes de dizer qualquer coisa, a primeira frase que o céu faz ecoar naquele lugar de morte é: não tenham medo. Por quê? Porque antes de nos orientar, Deus vai nos acalmar. Antes de dizer o que devemos fazer, o que precisamos fazer, para onde devemos ir, Ele vai acalmar a nossa alma, aquietar o nosso espírito, porque somente quando a nossa alma se aquieta, o nosso espírito se acalma, é que a gente consegue discernir a voz de Deus. Por isso que é fundamental que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus, silenciando o barulho do mundo, silenciando as muitas vozes, e a gente tenha a capacidade de aquietar o nosso espírito, para que possamos ouvir o céu falar. Elas estavam abaladas, mas quando chegaram ao túmulo, ouviram a voz que diz: não tenham medo. Por quê, meus irmãos? Porque a ressurreição, eu preciso que você entenda essa questão. A ressurreição, a verdade bíblica de que Jesus venceu a morte, de que Ele triunfou sobre a morte, ela é que desperta a nossa fé e alimenta a nossa esperança. A ressurreição nos lembra que o mal tem um limite. Existe um limite estabelecido por Deus para todo o mal, e Ele sempre nos dará alívio. A dor tem prazo de validade, a morte tem data de validade, o desânimo não tem a última palavra vem do céu, e essa voz diz: não tenha medo, eu estou com você. Todos os dias, nos dias bons eu estou com você,
Nos dias difíceis, eu estou com você. Quando todo mundo te aplaude, eu estou com você. Mas quando todo mundo te critica, eu também estou com você. Porque não te deixarei, não te desampararei. O Jesus que prometeu ressuscitar, levantou-se, ressuscitou. O Cristo que disse, depois de 3 dias, eu vou ressuscitar, cumpriu a sua palavra. Isso é fundamental para mim e para você, porque ao cumprir a sua palavra, Ele nos mostra que Ele é fiel. E a fidelidade de Deus é sempre maior do que a realidade que se apresenta para a gente. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel, meus irmãos. A realidade não muda a certeza que nós temos de que Deus é fiel. Por algum tempo eu passei alguns momentos difíceis na vida. Talvez o momento mais difícil que eu passei foi quando nós descobrimos uma enfermidade no fígado da minha esposa e precisamos ir até São Paulo. Não sei se tem algum médico aqui ou não, mas se houver, síndrome de Budd-Chiari. Minha esposa foi diagnosticada com síndrome de Budd-Chiari. Uma doença que não tem cura, modifica a morfologia do fígado. E quando eu levei ela para São Paulo, ela estava com veia porta e veia cava, completamente entupida. Precisou passar por um procedimento, a colocação de uma prótese, chamam de TIPS. Foi colocada em São Paulo, passei em São Paulo os dias talvez mais difíceis. Lembro quando ela foi para a UTI pela primeira vez e eu sozinho em São Paulo, questionando o médico virou para mim e disse: cada segundo que eu perco tentando te explicar é uma chance a menos da sua esposa viver. Virou as costas, foi embora, levou minha mulher para a UTI. E aquele dia foi muito difícil, porque foi um baque para mim. Sozinho em São Paulo, minhas filhas longe de mim, minha família toda longe, amigos, parentes, igreja, todo mundo longe. E naqueles dias sombrios, naqueles dias de incertezas, naqueles dias de angústia, uma única certeza eu tinha: havia uma igreja orando por mim, havia uma igreja clamando pela gente, e havia a certeza de que Deus era fiel, e ainda que os dias se mostrassem difíceis, Deus permanecia fiel naquilo que Ele prometeu. E eu nunca vou me esquecer o dia em que o médico foi nos visitar. Depois de todo o processo, não vou falar do processo aqui, podem ficar tranquilos. Ele olhou para a gente e disse: Fábio, Céia, podem voltar para Santa Catarina. O tratamento não terminou, mas vocês serão acompanhados pelo Instituto do Fígado de Blumenau, em Santa Catarina. E aqui estamos nós, louvando, bendizendo e glorificando o Senhor. Sabe por quê? Porque quando as veias estavam entupidas, nós continuávamos servindo, louvando e glorificando a Deus. E nos últimos exames que nós fazemos, e agora é a hora para você realmente glorificar e exaltar o Senhor. Nos últimos exames que nós fizemos, as veias que estavam entupidas, o exame mostrou que foram totalmente desobstruídas. O TIPS está entupido, mas as veias desobstruídas. Você pode glorificar a Deus? A realidade não muda a verdade da nossa fé de que Deus é fiel. Vamos para a terceira lição, para a gente poder caminhar para a conclusão dessa mensagem. Primeira lição: a ressurreição nos ensina a olhar para além dos obstáculos. Eu não sei o que você está enfrentando, mas você veio no melhor lugar. Você veio
conviver com pessoas que acreditam que, apesar das lutas, nós temos um Deus que faz o impossível acontecer. A ressurreição reorienta e alimenta a nossa esperança e a chama da nossa fé. Agora, por fim, a ressurreição nos envia para vivermos debaixo da mão e do reinado de Cristo. Marcos capítulo 16 é o último versículo daqueles que nós lemos. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês. Deus está sempre adiante. Jesus está sempre à frente da nossa história. Ele nunca é pego de surpresa. Vão e digam aos discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse a vocês. Vão e digam. Vão e digam. A ressurreição não é o fim, ela é o começo. A certeza da ressurreição nos impulsiona para um novo modo de vida. A certeza da ressurreição de Jesus nos impulsiona a viver uma vida agora marcada por um comissionamento. Vão e digam. Digam aos discípulos e a Pedro. Irmãos, por quê? Por que a Bíblia faz questão de mencionar Pedro especificamente? Poderia apenas dizer: vão e digam aos discípulos. Pedro está no conjunto. Mas não. Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Uma leitura talvez mais tendenciosa diria que é por causa da proeminência de Pedro sobre os demais. Não, não é isso que o texto está dizendo. É porque Pedro liderava os demais. Não, não é isso. Nós vamos ler no texto bíblico, nos evangelhos, nós vamos ver Tiago e João chegando para Jesus dizendo: olha, quando chegar ao reino, coloca um à tua direita, outro à tua esquerda. Por que o texto bíblico faz questão de mencionar os discípulos e Pedro especificamente? Quero trazer à nossa memória uma parte da história que todos nós conhecemos, que na noite em que o Jesus foi traído, todos abandonaram ele, inclusive Pedro. E o Senhor havia dito para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tu me negarás. E nós conhecemos a história bíblica, a gente sabe que de fato Pedro nega o Senhor. Irmãos, isso aqui é fundamental nessa parte da mensagem. Eu preciso que você redobre a sua atenção nesse momento da reflexão. Por que o Senhor menciona Pedro? Porque aquele que caiu precisa saber que a graça de Cristo o levantará. O Cristo que venceu a morte, vence também a culpa. E não é porque você caiu que Ele vai te deixar. Não é porque um dia você o negou que Ele não vai restaurar você. A graça de Cristo é maior do que aquilo que te derrubou.
O Rei vivo não reina somente sobre cosmos, poderes, principados. Ele reina sobre o coração quebrantado. Ele reina também sobre a culpa. Ele reina sobre medos. Ele reina sobre incertezas. Eu vou continuar falando até você começar a glorificar o Senhor. Ele reina sobre corações inquietos. Ele reina sobre ansiedades. Ele reina sobre depressão. Ele reina sobre medos, porque não há nome nessa terra, nem acima nos céus, maior do que o nome de Jesus. Ele está acima de todo nome, reinando sobre tudo e sobre todos. Vão e digam, esta é a ordem do Jesus que vive e reina eternamente. Anunciem que Ele não está preso ao passado de morte, Ele ressuscitou. Anunciem que Ele governa o presente de poder e um futuro de esperança e de glória. Anunciem que é por isso que nós nos reunimos em torno dessa palavra para louvá-lo e exaltá-lo, porque Ele vive e reina. Parto para a conclusão dessa mensagem. Depois eu gostaria de orar com você. Marcos 16 nos lembra de 3 grandes verdades, meus irmãos. A ressurreição muda o nosso olhar sobre as pedras da vida. Deus chega primeiro. Deus abre caminhos. Deus remove aquilo que impede a nossa passagem. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei quais são as pedras que estão tentando fazer com que você desanime. Eu não sei o que está fazendo com que o seu coração se torne inquieto, mas nessa noite eu vim dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, mude o foco, volte a olhar para o Senhor que governa sobre todas as coisas. Segunda verdade, a ressurreição reacende a fé e restaura a nossa esperança. Talvez você chegou aqui debaixo de uma sentença de morte. Talvez os seus negócios, a sua vida financeira, talvez o seu relacionamento, ou talvez, quem sabe até mesmo a sua comunhão com Cristo, com a igreja. Havia uma sentença de morte sobre ela, mas nessa noite nós viemos dizer para você que o Cristo vivo acalma os nossos medos. Você não precisa mais viver debaixo do medo. Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas. A ressurreição nos envia a viver agora debaixo do reinado eterno de Jesus. Ele reina, Ele vive. Mas o mais importante, Ele continua restaurando os caídos e conduzindo a história. A grande verdade dessa mensagem é simples e poderosa. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Jesus está reinando, irmãos. E ainda que eu e você não vejamos, Ele está trabalhando em nosso favor.
Ainda que a gente não esteja vendo, Ele já está à frente das nossas batalhas, Ele já está à frente das nossas lutas, porque Ele continua reinando. E a minha oração nessa noite ela é muito simples. Que essa verdade fortaleça a sua fé, que ela talvez cure o seu coração, que talvez está cansado das lutas, pensando, Deus, a gente sai de uma batalha e entra em outra, a gente sai de uma luta e entra na outra. Minha esposa vinha, nós víamos a caminho conversando, e ela dizendo, Fábio, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. Todas essas coisas, todas. Eu disse, todas essas coisas são absolutamente todas as coisas. Porque se você prestar atenção, foram nas nossas lutas e nas nossas dores que nós conhecemos uma porção, uma característica de Deus que até então nós não conhecíamos. Foi em meio às nossas perdas que conhecemos o Deus que nos consola. Foi em meio aos nossos desânimos que conhecemos o Espírito que nos fortalece, que nos põe de pé. Então, em todas as lutas, o Senhor tem um propósito, e é o Espírito dele quem nos sustenta nessa caminhada. Irmãos, se Jesus vive, nada está perdido, e se Ele reina, nada é impossível. Você pode aplaudir o Senhor?